Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a este vídeo que é a continuação do vídeo anterior sobre este livro aqui, A Cura do Ciúme, do já conhecido aqui do canal Robert Léhy. Esse autor, ele é psicólogo, autor e professor, e ele trouxe então esse tema tão importante que algumas pessoas sofrem tanto, relacionamentos são desfeitos em função dessa emoção que é complexa, cheia de emoções dentro dela, que é o ciúme. Então, no primeiro vídeo, eu trouxe a primeira parte do livro, a primeira e a segunda, que ele traz o conceito do ciúme, né, como que ele interfere na vida das pessoas. Tem ali um questionário para ver qual é a medida do seu ciúme. Então, eu recomendo que quem tem interesse no assunto, além de assistir o vídeo, que também possa dar uma olhadinha no livro depois. Então eu separei para esse vídeo uma parte que talvez para quem está sofrendo com o ciúme seja a mais importante, que é o que fazer, como fazer, e ele traz isso no livro. E ele traz tudo isso baseado nas técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Então a gente tem a segurança de que são técnicas, né, baseadas em evidências e que vão ajudar sim a trazer um resultado legal se você colocar em prática. Como qualquer coisa na vida, não é fácil, né? Não é simplesmente lá colocar em prática uma técnica e aí super facilzinho resolvi o meu problema de ciúme. É prática. Então isso tudo que eu vou trazer aqui, que ele trouxe no livro, e eu não trouxe todas, não vou trazer todas, tá, pessoal? Eu deixei algumas para o vídeo não ficar tão extenso, mas eu trouxe as que eu acho mais simples de vocês colocarem em prática e que também sei que ajuda muito pela experiência na clínica. Então vamos lá. Antes de iniciar as estratégias funcionais, né, que são as estratégias que vão ajudar, que vão fazer com que você consiga não ser sequestrado pelo seu ciúme, por essa emoção tão forte, eu vou trazer estratégias que talvez você esteja utilizando hoje e pode ser que você esteja se dando em conta de que elas estão atrapalhando, mas talvez não. Então, eu vou mostrar primeiro as estratégias disfuncionais, são aquelas estratégias que não funcionam, que só afastam o seu parceiro, a sua parceira, quando você, na verdade, está tentando o seu melhor ali para resgatar esse relacionamento, para manter esse relacionamento, para que um terceiro, né, não venha interferir nesse relacionamento. Na verdade, quando as pessoas utilizam essas estratégias disfuncionais, é um ato de desespero para que aquele relacionamento ali fique em paz, só que ocorre o contrário. E aí, então, ele traz quais são essas estratégias. A primeira delas é a interrogação, né? Quem sofre de ciúme aí sabe que é uma estratégia muito comum a pessoa perceber, né, ativar o seu ciúme e aí ser tomado por aquelas emoções e começar a fazer um interrogatório para o seu companheiro, para a sua companheira. E às vezes um interrogatório meio num tom acusatório, né? Em que a pessoa precisa ficar na defensiva, em que a pessoa vai se sentir mal porque tem que responder uma lista de coisas do tipo... se divertiu na festa ontem, fulano ou fulana estava lá, você tem saído com outras pessoas, nesse tom mais acusatório. Quais são as vantagens e as desvantagens de fazer isso, né? Eu acho que é sempre importante, quando eu for falando aqui das estratégias disfuncionais, você avaliar quais são as vantagens e as desvantagens disso, e aí você vai perceber que vantagens não tem. O que acontece quando a gente faz isso, né? Esse interrogatório? A pessoa automaticamente vai ficar na defensiva. Porque aqui a gente está falando de estratégias utilizadas quando a gente não tem evidências, né? De que a pessoa está fazendo algo, de que tem algo errado. São só pensamentos. E os pensamentos a gente vai falar depois. Então, esse interrogatório faz com que a pessoa responda: eu não fiz nada, eu não estou fazendo nada. E essa resposta faz com que o ciumento, a ciumenta, entenda que a pessoa está escondendo algo e vai ativando cada vez mais o ciúme. A pessoa se sente atacada, passa a não compartilhar mais informações, porque sabe que sempre que fala alguma coisa que aconteceu, sempre que conta alguma coisa,
vai ter esse interrogatório e muitas vezes isso se torna cansativo, chato, e o relacionamento que a pessoa estava tanto querendo proteger com essa estratégia, ele acaba acabando em função da chatice e não de uma traição ou da entrada de um terceiro. Então, a interrogação é a primeira estratégia que ele traz no livro. A segunda estratégia seria procurar indícios. A pessoa ela fica hipervigilante quando ela tem um pensamento ou a emoção, né, do ciúme. Ela começa a procurar indícios em tudo. Se a pessoa tá se atrasando para os compromissos, se tem cheiro de perfume, né, de alguma outra pessoa na roupa, começa a checar celular, redes sociais, aplicativos em geral, GPS. E essa hipervigilância, além dela desgastar muito a pessoa que fica fazendo isso, né, deixa o relacionamento muito tenso, muito pesado. A pessoa fica menos disponível, né, para intimidade, para o relaxamento, para o prazer. Talvez se você está assistindo esse vídeo, você já passou por isso, ou foi vítima, né, de alguém que fica hipervigilante, assim, no relacionamento, sabe o quanto isso é desgastante, é chato, acaba ficando sempre algo que era para ser muito gostoso, fica tenso, fica ali, parece que tem que estar sempre se cuidando. Então, também, assim, a vantagem, né, que a pessoa acha que vai ficando mais atenta, possa descobrir algo, na verdade ela tá também desconsiderando as coisas positivas que tem nesse relacionamento, porque ela fica tão focada naquilo que ela acaba não conseguindo enxergar o restante. Também outra estratégia que ele traz é a das pessoas que ficam procurando sinais de que outras pessoas se interessam naquela pessoa importante para você. E o que acontece nisso? Assim, a socialização do casal fica comprometida, porque passam a evitar socializar, porque quando a gente socializa, a gente tem contato com outras pessoas, é comum que as pessoas venham conversar com a gente, e aí essa socialização ficando comprometida, as pessoas passam a não desfrutar muito do tempo que tem livre de uma forma tranquila, de uma forma alegre, de uma forma mais relaxante mesmo. Tem a outra estratégia também, que é de fazer cara feia ou se esconder, né? De esconder o que tá sentindo, não falar e ficar aquele semblante ali de que tá meio estranho, meio brabo. É uma atitude que o autor considera passivo-agressiva e o relacionamento só vai piorar. Então, zero vantagens também. Tem a acusação, ele traz aqui, muito parecida lá com a interrogação, em que a pessoa passa a fazer acusações, né, sem indícios, sem nada que possa comprovar aquilo ali, e a outra pessoa vai ficando na defensiva, ela nega e ela se afasta, ou fica com mais raiva ou mais ansiedade, o que também não alcança o objetivo, que é proteger o relacionamento. Tem uma outra estratégia que é utilizada também, que é invalidando a concorrência. O que é isso, assim? Você tá lá numa festa com o namorado, com a namorada, e aí você, sei lá, vê uma pessoa ali que vocês conhecem, que talvez ele possa admirar ou ela possa admirar, e aí você começa a falar mal daquela pessoa pro seu companheiro, pra sua companheira, para invalidar, para dizer que aquela pessoa não é legal, para ele não se interessar. Só que aí fica uma coisa meio irracional, né? Porque às vezes é uma pessoa que realmente as pessoas admiram e tá tudo bem, e realmente é uma pessoa que tem suas qualidades, e aí a pessoa fica falando tão mal, né, do outro, que o parceiro, a parceira começam a ver aquilo como irracional, começa a ficar chateado, e aí é legal a gente fazer a pergunta, como que seria se o outro fizesse acusações ou falasse, desvalorizasse, né, alguém que você gosta, como que você ia se sentir, né, ou alguém que você admira, e aí vem essa pessoa e desconsidera tudo, fala mal, inventa coisas. Tem uma estratégia também que eu vejo no consultório, às vezes, nas relações que são disfuncionais, nas relações que não são legal,
que é invalidando o próprio parceiro. O que seria isso? Assim, é dizer para essa pessoa de forma direta ou indireta que ela não é capaz de ter outra pessoa, que se ela terminar esse relacionamento, ninguém mais vai amar essa pessoa, vai se interessar. É uma pessoa que ninguém tem atração, não acha bonita, então fica invalidando o parceiro. Qual que é a consequência disso? É a hostilidade, né? Porque às vezes a pessoa sabe que ela tem capacidade de conquistar outras pessoas, que ela é atraente em algumas coisas, então isso faz com que se afaste. Mais uma estratégia que não vai ajudar a manter o relacionamento, a fazer o relacionamento ficar legal. Pelo contrário, tem a outra estratégia que ele traz, que é a de ficar ameaçando terminar o relacionamento. Então, assim, qualquer coisinha, teve uma crise de ciúme, vou terminar, não quero mais, vou embora, vou te deixar, vou te abandonar. E são ameaças vazias, porque o que a pessoa mais teme é que esse relacionamento acabe. Então, ela sabe que ela não vai terminar, mas ela fica nessas ameaças constantes e desgastantes. O que acontece nesse caso, né? Ou o outro se afasta, porque é muito chato você ficar com alguém que não te dá garantia, que te deixa incerto, né? Não te dá aquela certeza de que quer ficar com você. Qualquer coisa é motivo para abandonar e perde a credibilidade. Porque quando a pessoa fala que vai terminar o relacionamento e não termina, várias vezes, a credibilidade vai por água abaixo. Então, também não é uma estratégia funcional. Não é uma estratégia adaptativa, né? Outra estratégia desadaptativa é deixar a outra pessoa com ciúme. Então, a pessoa sente tanto ciúme, sente aquela emoção tão desagradável, como foi falado ali no primeiro vídeo, que ela pensa em como se fosse dar o troco, ou eu vou fazer ele sentir, porque daí ele vai ficar com medo de me perder. Só que tem pessoas que não têm essa questão com o ciúme. E aí imagina você tentar provocar isso no outro, o outro não tem, e aí ele, né, se afasta. Ou ainda, o tiro pode sair pela culatra, como o autor fala. O outro pode pensar, bom, então tá, se ela tá fazendo isso, então estamos quites, eu também vou lá e vou poder, sei lá, conversar com outras pessoas que ela não quer ou que ele não quer. Então, não são estratégias que vão te ajudar. E aí, então, entra a parte 3 do livro, que são as estratégias adaptativas. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, só para ver o nome da parte 3, ele traz como contornando o ciúme. Então, a partir daqui, ele traz as estratégias que realmente funcionam, que vão fazer com que você alcance o seu objetivo, que é diminuir aquela sensação ruim que o ciúme causa, aquela emoção tão intensa, e fazer com que o seu relacionamento seja um relacionamento saudável, que ambas as partes estejam felizes e que tenham momentos relaxantes e tranquilos e não aquela tensão o tempo todo. Então, vamos lá. Ele inicia dizendo que a gente precisa aprender a lidar com o ciúme como uma emoção, como qualquer outra, né? Como foi falado lá no vídeo anterior, é uma emoção universal, até os animais sentem. Então, a gente precisa aceitar que a gente vai sentir ciúme. Só que recuar e observar esse ciúme, não precisa se deixar levar, se deixar sequestrar por ele. E esse afastamento, esse recuo para tentar enxergar o que a gente está sentindo, a gente vai aprendendo com o tempo, mas é importante exercitar junto com as técnicas aqui que ele vai trazendo. Então, não existe perfeccionismo emocional, como ele traz. Não existe aquilo da gente, eu quero só sentir amor pelo meu parceiro, pela minha parceira, eu quero só sentir coisas boas. Não vai. Todos os relacionamentos despertam em algum momento emoções de raiva, medo, ansiedade, tristeza, porque são ali pensamentos diferentes, são pessoas diferentes, com histórias diferentes se relacionando. Nem sempre a gente sabe agradar o outro o tempo todo. Ele fala, né, que em algum momento a gente vai frustrar o outro, em algum momento a gente vai decepcionar o outro, e não é por querer. E todo mundo acaba fazendo isso.
né? Porque nós somos diferentes. E a grande questão é a gente conseguir aprender a se relacionar apesar disso ou com isso. Quanto mais você luta contra o seu ciúme, e aí como qualquer outra emoção, né, quando a gente faz um tratamento com a pessoa que sofre com uma ansiedade, por exemplo, ou um medo, quanto mais ela luta com aquilo ali, pior é, porque aí a gente acrescenta outras emoções àquela que já é ruim. Mas aqui no caso do ciúme, quanto mais a pessoa fica, eu não posso sentir isso, eu não quero sentir isso, eu quero me livrar disso, pior é. Então entram as estratégias, né, de aceitar que mesmo amando, a gente vai ter emoções negativas. Todos nós temos um lado claro e um lado escuro, né? Ninguém é só bondade. Ele fala, todos nós somos anjos caídos, é o subtítulo dessa parte. Só que algumas pessoas, quando se decepcionam com as outras, elas têm uma tendência ao pessimismo, à generalização. Então, todas as pessoas são más, eu não posso acreditar em mais ninguém. Essa decepção fez com que eu não consiga mais ver ninguém como uma pessoa que eu possa me relacionar. E aí constrói muros à volta. Ele diz que tem pessoas que, quando se frustram com alguém, quando se decepcionam, constroem muros ao seu redor, não deixa mais ninguém se aproximar. Ou é aquela pessoa que protesta, ataca, né, o outro. Ou ele disse, você pode escolher ter uma visão realista de que, e aqui eu anotei essa frase que ele traz que eu achei legal, relacionamentos são sobre a capacidade de sentir tudo e ainda assim seguir em frente. Não é a capacidade de não sentir coisas ruins, né? Ciúme, raiva, enfim, qualquer emoção negativa. É a capacidade de sentir isso e continuar. Porque aí a gente tem a complexidade emocional e a riqueza emocional. Então, se você olhar dessa forma mais realista para sua relação, de que uma relação ela tem riqueza e complexidade emocional, vai ser muito mais fácil e mais tranquilo começar por aí. Outra técnica, então, que ele traz é observar ao invés de lutar. Que ele começa aqui a explicar as técnicas, então. Existe uma técnica chamada Mindfulness, que eu não sei se vocês já ouviram em algum momento, vale a pena dar uma pesquisada, talvez em algum momento eu traga aqui no canal. Que é a capacidade da gente se conectar com o momento presente, é estar presente no momento presente. Então, digamos que você, sei lá, sentiu um ciúme, começou a sentir emoções negativas ali. Ao invés de tentar fugir disso, tentar lutar contra isso, se conectar, né, de uma maneira tranquila, prestar atenção nesse momento presente sem julgamento e sem tentar controlar as coisas. Por que a gente precisa fazer isso? Porque quando a gente tenta lutar com algo que já tá ali, uma emoção, um sentimento, a gente vai ficar mais ansioso, vai acrescentando culpa, eu não deveria me sentir assim, um pensamento assim, né? Eu não deveria me sentir assim, e aquilo vai aumentando. Agora, se a gente acolhe aquela emoção, mesmo negativa, sem julgamento, entendendo que somos seres humanos, que estamos sentindo aquilo, que tá tudo bem sentir isso, todo mundo sente, é universal, mas só que eu não preciso fazer nada com isso agora, né? Eu não preciso me deixar sequestrar por essa emoção. Então, ficar presente no momento presente, sem tentar fazer algo ou se conectar já com o futuro ou com o passado, né? Que também tem muito disso, assim, das pessoas ciumentas não conseguirem lidar com o passado do outro. Isso pode te ajudar. Validar o seu ciúme é a outra que ele traz, né? Que é aquilo, ficar lutando, você vai ficar confuso, envergonhado, achando que tá errado, e aceitar, né, validar o ciúme, que ele pode surgir a qualquer momento, né? Eu posso estar trabalhando, eu posso estar em casa, eu posso estar numa festa, não tem hora para o ciúme chegar. Então, se eu não sei lidar com ele, todos os espaços, todas as áreas da minha vida vão ficar comprometidas, né? Então, se a gente aprende a validar, ok, né? Tô sentindo, é ruim, mas enfim, vamos lá.
reconhecer, aprender a reconhecer o ciúme é muito importante, porque às vezes a gente tem uma sensação desagradável, ver a pessoa conversando com outra ou parecendo que a outra é mais especial que a gente, e aí desperta aquela emoção negativa e a gente não entende o que está acontecendo e às vezes toma atitudes, igual aquelas estratégias ali que eu falei no início, que vão prejudicar aquela relação importante pra gente. Então, se a gente sabe reconhecer, não, isso é ciúme que eu tô sentindo e eu vou lidar com isso, né? Vai ajudar. E aí ele entra na terceira técnica, que é afastando-se do ciúme. Validar não significa se deixar sequestrar pelo ciúme. Não é porque você, então eu vou aceitar e aí tomar todas as atitudes que você tomava antes. Ele trouxe aqui na página 85 algumas perguntas para você se fazer para conseguir se afastar do ciúme. Então vamos lá, percebeu, né? Uma situação, sei lá, marido, namorado, ficante, recebeu uma mensagem de outra pessoa que você interpretou como uma possível ameaça e começou a desencadear todas aquelas emoções e pensamentos. Reconhecer, né? O primeiro passo, reconhece. Bom, é ciúme o que eu tô sentindo. E aí, se afastar um pouquinho dele é se fazer essas perguntas. Eu realmente quero ser sequestrado por esses pensamentos e sentimentos? Eu quero alimentar o meu ciúme ou eu quero me afastar dele? O que vai acontecer se eu deixar que isso assuma o comando? O que vai acontecer se eu agir com base no sentimento? É possível que eu possa estar interpretando mal as coisas? E quantas vezes, né? Talvez você já tenha história, se você está assistindo esse vídeo porque você sofre com isso, talvez você já tenha um histórico de vezes que você se enganou, e aí depois tem que ir lá pedir desculpa para a pessoa, porque às vezes falou no impulso, falou na emoção. Então, parar e se questionar, né? É possível que eu esteja interpretando mal as coisas? Quais são algumas coisas que posso fazer para lidar melhor no momento presente? E aí vai depender do contexto, vai depender da situação que você está, o que você pode fazer ali naquele contexto que seja uma forma adaptativa, uma forma que não prejudique o meu relacionamento tão especial, né? Porque se a gente sente ciúme é porque é especial, a gente não sente ciúme de qualquer coisa. Entender que esses pensamentos e esses sentimentos, eles são temporários. Então, quando a gente é tomado pela emoção, parece que aquilo nunca mais vai passar. Mas é temporário, vai passar. Então, às vezes, esperar aquilo diminuir ou passar já vai ser de grande ajuda para você. Você não precisa tomar uma atitude já na hora. Ter compaixão por você mesmo é uma outra estratégia, porque muitas vezes a gente é muito cruel com a gente mesmo, né? Vocês já devem ter sentido isso, de que a gente se condena muito, enquanto que, por exemplo, se um amigo vem e conta exatamente o que a gente tá passando, né, e que ele tá passando, a gente sabe dar conselhos de não, imagina, isso é assim, tá tudo certo. E pra gente mesmo, a gente fica com o chicote lá nas costas, né? Então, ter compaixão, porque só você sabe o quanto é doloroso, só você sabe o quanto você tá sofrendo. Então, por que você vai se culpar, se maltratar mais ainda, né? Já tá ruim. Então, vamos lá. Você recuou, observou, reconheceu o que é o ciúme, e aí vem a outra parte extremamente importante, que são os pensamentos, né? Então, você já reconheceu a emoção, vamos trabalhar os pensamentos. Pensamento, a gente não suprime. Se você sente ciúme e você começou a pensar, por exemplo, eu acho que ele tá gostando da fulana ou do fulano, eu acho que ele, sei lá, que ele saiu com a fulana, eu acho que isso, eu acho que aquilo. E aí você começa, não, eu não quero pensar isso, eu não posso pensar isso. Cada vez que você tenta suprimir, não pensar, bloquear, cortar um pensamento, ele volta com força total, né? Aí aquele pensamento não sai mais da sua mente. Isso se chama reatância psicológica. Aquilo que a gente fala não, a gente, né, tem o efeito contrário. Então, não suprimir pensamento, e sim desviar para outra coisa. Então, lá na hora, veio o pensamento, não tenho evidência nenhuma,
não tem nada, nenhum indício que indique que a pessoa está fazendo algo, é só um pensamento, desvia esse pensamento para outra coisa. Pode ser para sua respiração, pode ser para chuva, pode ser, sei lá, fazer uma leitura, ligar para alguém, conversar com alguém sobre outras coisas, deixar aquele pensamento passar. Não é porque esse pensamento surgiu, ele fala, né? Não é porque esse pensamento surgiu na sua mente que você precisa ficar com ele o dia todo. E pensamento, pessoal, ele... Só da gente estar aqui nesse tempinho que a gente está aqui nesse vídeo, certamente vários, milhares de pensamentos já passaram pela nossa mente, pela de vocês, pela minha, porque a gente tem muitos pensamentos durante o dia. Só que a grande maioria deles é neutro para nós. E o que faz um pensamento neutro se tornar um pensamento importante? E que a gente considera como intrusivo, que é aquele pensamento que vem e perturba. É porque quando é o conteúdo que é algo que pra gente é mais importante, que pra gente ou eu tenho as crenças, como foi falado lá no primeiro vídeo, crenças a respeito daquele tema ali. Então, isso faz com que a gente pegue um pensamento desses que tá passando aí na nossa mente e diga, não, peraí, tu é importante, vem aqui, vamos conversar. E fica alimentando aquele pensamento ali o dia inteiro. E trata o pensamento às vezes como fato, só que pensamento é só pensamento, não é fato. Tem o exemplo lá do livro que ele diz, não é porque eu penso que eu sou uma zebra, que eu sou uma zebra, né? Não, a gente não pode olhar para os nossos pensamentos como se eles fossem fatos, e sim, só pensamentos. Ele traz aqui para a gente refletir um pouquinho sobre isso, de que pensamento é só pensamento. E se alguém teve um pensamento, então, de que você é culpado por um crime, e aí então você é culpado pelo crime porque aquela pessoa pensou isso, né? Não é assim que as coisas funcionam. Então, não é porque eu pensei que é uma verdade, eu não preciso acreditar e ficar indo atrás daquele meu pensamento se eu não tenho nenhuma evidência a respeito daquilo. As pessoas têm isso, né, de se agarrar a um pensamento intrusivo e querer resolver ele, porque entendem que é como se fosse uma autoproteção, só que não é, só vai prejudicar mesmo. É como se a gente pensasse, eu pensei isso, então eu preciso fazer algo a respeito disso. Só que fazer algo a respeito de um pensamento de ciúme é ir fazer algo já de forma muito tendenciosa, porque eu parto do princípio que tem um engano, uma traição, sei lá, alguma coisa acontecendo, né? Então, eu já vou com esse olhar. Qualquer coisa que eu, sei lá, uma mensagem de uma mulher no celular do marido, já vai parecer, então, a comprovação daquilo que eu tô buscando, porque esse olhar, ele já vai enviesado para isso. E aí é importante a gente se questionar na hora que vem esses pensamentos. Como que eu tô lidando com esse pensamento? E se for só um pensamento mesmo, né? Quantas outras vezes eu já tive pensamentos desse tipo e não se comprovaram? Ou eu fiz coisas e depois me arrependi? E aí ele traz aqui no finalzinho dessa parte, ele diz assim: se houver evidências, sim, você deve ir atrás, e muito, né? Então, assim, tem um indício, tem uma evidência de que está acontecendo, a gente deve ir atrás para ver, né? Agora, o que acontece com a mente ciumenta é que muitas vezes não tem indício nenhum, não tem evidência nenhuma, e a pessoa toma os seus pensamentos como uma verdade. Outra estratégia importante é tentar separar o que é um pensamento produtivo e o que é um pensamento improdutivo. O pensamento produtivo é aquele pensamento que a gente tem durante o dia e que possibilita com que a gente resolva aquilo naquele dia, naquele momento. São coisas que eu tenho controle, que eu posso fazer algo por aquilo. E pensamento improdutivo é esses, e se ele tiver, sei lá, interessado por outra mulher? O que eu posso fazer por isso agora, nesse momento, para resolver esse problema? Ele é improdutivo. Então, usar as técnicas de distração, desviar o pensamento, não alimentar ele. Essa é uma, então, estratégia. A outra,
lidar com o pensamento como um visitante. E aí ele traz isso no livro. Você já recebeu uma visita indesejada? Ou tem aquele tio que fala demais, que é muito extremista, e aí traz assuntos de política, às vezes, no meio familiar, numa visita. E aí você já percebeu que não adianta discutir com aquele tio, porque ele é tão extremista que ele não aceita opiniões diferentes e tal. E chega num ponto que a gente recebe esse tio em casa e a gente ouve, tá, sim, e deixa passar, né? A gente não fica dando importância ou dando valor para aquilo, ou valorizando para que ele fique mais, ou que ele exponha mais a opinião dele. Ele fala que com os nossos pensamentos de ciúme, a gente precisa fazer a mesma coisa, tratar como um visitante indesejável. Deixa falar, deixa, né, como se fosse um som alheio ali, e deixar passar, porque o pensamento, ele vai passar, igual esses que a gente está tendo aqui durante a gravação desse vídeo, vocês enquanto estão assistindo, tem vários pensamentos passando na nossa mente, e por que a gente não está segurando nenhum deles, né? Por que a gente não está considerando importante? Deixa passar. Tratar também o pensamento como ligação de telemarketing, ele fala. Como é que vocês fazem quando recebem uma ligação de telemarketing, né? Vocês atendem todas que vocês recebem, vocês olham ali o celular e atende e dá. Muito rara a pessoa que faz isso, né? Então, o que a gente faz? A gente seleciona, essa eu nem vou atender. O pensamento de ciúme, sem evidência, sem indício, deve ser tratado da mesma forma. Existe uma técnica da TCC que é reservar um horário para se preocupar, no caso da ansiedade, por exemplo, né? E aqui, no caso do ciúme, ele diz para reservar um horário para pensar sobre o ciúme. Então, o que seria isso? Você ter um horário no seu dia, por exemplo, todos os dias às 6 da tarde, eu vou sentar e vou me preocupar. Daí pegar um caderninho, fazer todas as preocupações com relação ao ciúme, o que o outro está pensando. Quando a gente faz isso, né, de marcar um horário e ter aquele horário ali para pensar sobre esse assunto, muitas vezes, quando chega esse horário, parece que aquele assunto ali ele não tem tanta importância, ou meio que fica meio sem graça, e a gente consegue também, e é interessante vocês tentarem isso, né, porque a gente consegue também, na hora que ele vem fora do horário, dizer para nós mesmos, né, não, isso eu vou resolver lá às 6 horas da tarde, quando eu sentar para pensar sobre isso. Então, é uma estratégia também interessante. Claro que, como tudo, né, na vida, para algumas pessoas pode funcionar melhor uma técnica, para outra técnica. Então, vocês têm que ir experimentando, né? Tem um exemplo do cachorro que ele deu ali no livro, que é de fechar o olho e imaginar um cachorro. E aí cada um vai imaginar esse cachorro, né? E a gente vai ter pensamentos sobre o cachorro e também vai ver imagem do cachorro, né? Às vezes com muitos detalhes, bem realistas. E aí ele fala, quando a gente abre o olho, por mais realista que a gente viu aquele cachorro no nosso pensamento, em forma de pensamento e imagem, ainda assim esse cachorro não tá aqui, não é uma realidade. Então, para a gente exercitar o quanto o nosso pensamento é só um pensamento. Tem uma outra, que é a última que eu vou trazer aqui, técnica, que é de ficar entediado com o pensamento. Esses pensamentos intrusivos que nos causam muito sofrimento, ansiedade, medo, angústia, se a gente ficar repetindo eles diversas vezes, ele fala aqui 500 vezes no livro ali, eu acho que 500 vezes, ele vai, uma técnica que se chama inundação ou habituação, né? Porque a gente fica inundado naquele estímulo que a gente teme e a gente acaba se habituando a ele, que é a mesma coisa, por exemplo, de você assistir o seu vídeo preferido 500 vezes. Nas primeiras, você ainda vai curtir, tem coisas ali que você não tinha visto, e aí se deu em conta na segunda vez, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, já começa a ficar um negócio entediante, e começa aquilo que te causava uma emoção boa, te causava algo gostoso, fica neutro.
E essa técnica pode ser utilizada nesse caso. Por exemplo, eu tô com um pensamento intrusivo de que meu marido tá me traindo com a fulana. Ficar pensando isso repetidamente, 500 vezes, mas assim, pegar a frase que passa na tua mente e repetir ela 500 vezes, vai neutralizar. E aí aquilo que era um estímulo que te causava uma emoção negativa, vai ficar neutro e não vai mais causar essa emoção. Então tá aí, né? Mais uma técnica para você poder utilizar. E na página 156, eu anotei aqui para ler uma partezinha que ele deixa, e para eu deixar como uma mensagem final. Muitas pessoas, elas ficam presas ao passado do outro, né? Ele teve uma outra pessoa, ele teve relação sexual com ela, então se ele teve com ela, então vai ser difícil para mim, não consigo lidar com isso. Muita gente fica às voltas, né, desses pensamentos. Então ele diz: o que aconteceu antes do seu relacionamento começar é simplesmente informação. Pode ser uma informação que não tenha nenhuma relevância para a forma como vocês tratam um ao outro no momento presente. Ninguém vai dizer: temos um ótimo relacionamento porque passamos muito tempo conversando sobre o quanto fico incomodado com o que ele ou ela fez antes de ter me conhecido. Ninguém vai falar isso, né? Porque é chato. Então, bons relacionamentos estão baseados no quanto somos gratos, confiantes e receptivos no momento presente. Os relacionamentos são agora. O passado está sempre conosco, mas só no momento presente você pode amar seu parceiro e ser amado. Você só pode desfrutar da vida vivendo-a neste momento, porque os momentos vêm e vão. Então fica essa reflexão aí. Tem mais técnicas, tem mais assuntos que ele abordou ali, mas eu não queria que o vídeo ficasse muito extenso, então eu selecionei o que eu achei que ficaria mais prático aí para vocês colocarem em dia. Fica a sugestão. Eu agradeço quem assistiu até aqui e a gente se vê então no nosso próximo vídeo.